A ideia central, galera, começou assim. Eu e o Vitor, a gente já se conhece há um tempo. Vou entregar a idade agora. Quando eu fiz o meu level 1, ele estava iniciando como tradutor. Correto. E aí a gente sempre se falava, sempre se encontrava nos cursos e tudo mais. Mas de uns tempos pra cá, essa proximidade ficou mais próxima, mais forte, porque a gente acredita nas mesmas coisas. E aí esse é um ponto central. O valor, ele aproxima e afasta as pessoas. Então a gente tem uns valores parecidos, a gente pensa, posso falar por nós dois, Claro. parecido em relação à filosofia do CrossFit, ao desenvolvimento das pessoas, um termo que ele usa que eu gosto bastante, que é a educação física ampliada, que é justamente o profissional de educação física ele entender que ele tem uma ferramenta muito forte na mão de transformar uma pessoa. Yes. Não se trata de saúde só, de qualidade de vida, se trata da vida da pessoa. E aí, a gente conversando, aí ele me mandou uma mensagem falando que estava aqui com o Petdors, foi o primeiro durante a semana, né? Foi. E pelo que ele me falou foi muito legal, foi massa demais. E aí eu tô reinaugurando meu canal no YouTube, eu mandei pra ele e falou, cara, vamos fazer algo junto. Falei, puta, demorou. Eu faço uma live por semana, eu tô fazendo um programa de mentoria online, ajudando a galera por 30 dias. No final tá acabando, inclusive. E aí eu falei, Vitão, vamos fazer uma live e vamos falar um pouco sobre tudo isso que a gente fala de mentoria, sobre a filosofia e a metodologia do CrossFit e como que a gente pode usar isso para nos tornarmos pessoas melhores. Yes. Ele falou, porra, cara, demorou. E aí ele veio pra cá, a gente acabou de treinar, fizemos um treino, puta vibe, esse moleque tem uma vibe foda, da hora demais, tá perto. A gente treinou junto, trocamos bastante ideia e agora a gente tá aqui para responder algumas perguntas e eu vou conduzir algumas perguntas e o direcionamento que a gente vai falar aí. Mas essa live é direcionada para todas as pessoas, praticantes de CrossFit, profissionais de educação física, curiosos. Se você não treina CrossFit, mas você quer descobrir o que é, eu acredito que eu vivo a filosofia do CrossFit assim como ele. A gente já tem uma história no CrossFit. Então, acho que a gente tem um pouco de propriedade para falar sobre essa metodologia. A gente acompanha bastante o coach Glassman também e vai de encontro ao que ele prega. Então, acho que a gente tem bastante informação para passar isso. Sim, e quem tiver alguma pergunta, vale a pena colocar ela aqui para nós, mesmo que ela não seja específica ao que a gente está falando, que a gente pode aproveitar para responder. A gente deve ter mais ou menos 1 hora para falar aqui. Por aí, 40 minutos, 1 hora. Então, beleza. Certo? Então vamos começar. Tô pronto. Vamos começar. Bom, Primeiro, seja bem-vindo à minha casa, é Forte. sua. A casa, toda vez que estiver em São Paulo, a casa é obrigado. sua. Yes. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que eu fui entrevistado no podcast de um grande amigo meu e ele me fez essa pergunta e eu achei ela massa, porque é uma pergunta que não acontece direto. Olá. Vitão, me fala alguma coisa sua que ninguém sabe. Uma coisa minha que ninguém sabe. Olha lá, tá vendo? Não sei ninguém sabe. Não, poucas pessoas, vai, você não costuma. Bom, vamos lá. Eu era professor de dança de salão antes do CrossFit. Isso aí. Isso é uma coisa... Isso quase ninguém sabe, hein? Pouca gente sabe. Pô, legal. Eu dava aula de dança de salão por 6 anos de aula de dança de salão. Eu gostava muito de samba de gafieira, era a minha especialidade. E hoje em dia eu fico com saudade, de vez em quando eu vou a uns bares ainda e eu adoro. E vejo bastante similaridade com o CrossFit, pra te falar a real. Sim, é doido. É uma coisa que é muito legal, galera. Quando a gente desenvolve o entendimento do que é aprender. E o Dr. Romanov me fez pensar de uma maneira diferente o processo de ensino-aprendizagem. E você consegue aprender com tudo e com todos. Então eu entendo muito o que ele fala, que ele vê muita similaridade da dança de salão com o CrossFit, assim como muita gente às vezes não entende os cursos que eu vou fazer, as coisas que eu vou estudar, porque elas não conseguem enxergar a conexão. Mas você consegue aprender com tudo e com todos e trazer alguma coisa para sua vida, sempre. No fundo, né, quanto mais você... Tem uma frase linda, né? Que é, só sei que nada sei, né? Então, no fundo, quanto mais você estuda, mais você descobre que tem coisas para estudar e você nunca vai ser capaz de estudar tudo que existe na vida. Então, ao invés de querer estudar cada coisa, a ideia é estudar os fenômenos. Então, o fenômeno do ensino-aprendizagem, ele existe de uma forma, e seja lá o que for que você queira aprender, né? E o Dr. Romanov, ele tem até um livro, né? Sistema Universal de Ensino de Movimentos. Então,
ele ensina através das percepções, das sensações, que é a forma que ele encontra para conectar com o aluno, para gerar a autoconsciência. E é genial. Genial, e através das poses, que é a forma de uma observação externa, onde que dentro de uma pose-chave, seja de acúmulo ou de liberação de energia, está contida toda a teoria dentro da pose, só precisa acertar essa figura. E dentro da figura está toda a fisiologia, biomecânica, tudo embutido ali. Então, entender o fenômeno de ensino-aprendizagem é uma coisa muito legal. Você pode ver, às vezes, um cara falando sobre tintas para pinturas externas de imóveis comerciais. E aí você vai aprender alguma coisa se você tiver noção do fenômeno que está acontecendo ali, da comunicação, do diálogo, do ensino e da aprendizagem. E isso é muito massa, eu sou dentríssimo disso. E isso é muito doido, porque assim, quando eu comecei a entender que eu poderia me compor como um profissional que ajuda no desenvolvimento de outras pessoas, eu consegui entender o que faltava para eu me tornar um profissional melhor. E aí eu comecei a ir atrás disso. Tanto é que a pergunta que eu mais escuto é: você está mudando de profissão? E na verdade eu faço curso de storytelling, vou fazer um curso de liderança na Disney. Então eu vou buscar conhecimentos que eu entendo que vão compor e me ajudar a me tornar um treinador melhor e uma pessoa que, no fundo, a minha missão transcende o ser treinador. Eu sou uma pessoa que acredita que tem o objetivo de ajudar na transformação do outro. Seja dando aula, seja numa conversa, seja de qualquer maneira. É isso. E quando a gente entende isso, tem até uma ferramenta que eu direciono para você começar a olhar para isso, que aí no finalzinho da live eu passo para vocês. Tudo muda, né? Porque você começa a aprender com tudo. Vitão, vamos fazer uma linha do tempo. Bem rapidinho. Me fala aí como que foi essa sua construção até chegar aqui onde você está hoje, fazendo o que você faz. Do momento que eu entrei no CrossFit ou do momento da minha vida? O que você achar importante falar. Bom, então... Nossa, eu acho importante a vida inteira. Na verdade, eu acho importante a vida dos meus pais. Posso começar com meus pais? Pode mesmo. Não, na verdade, se a gente for voltar, né? Então, o fenômeno da vida ele é infinito, né? Tudo que a gente faz agora ecoa para o resto da vida. Então, a gente está aqui hoje por uma sucessão de coisas que aconteceram há 1 milhão de anos atrás. E eu consigo entender que o que a gente planta hoje, às vezes a gente vai colher dali muito tempo. Então, se eu estou hoje nesse lugar que eu estou, é porque por causa de tudo que eu fiz desde a minha infância e por causa de tudo que meus pais me ofereceram, que vem do que eles viveram e assim por diante. Então, seria infinito se eu fosse voltar até onde eu cheguei. Mas, em relação a mim e ao CrossFit, eu cheguei no CrossFit para criticar, para falar a real. Eu estava no momento que eu trabalhava com educação física, eu fui morar um tempo em Londres e trabalhei com coisas diversas, voltei pro futebol, que era uma coisa que eu gostava, tentei de novo jogar, mas acabou não dando certo. Quer dizer, mentira, deu certo, claro que deu muito certo. Deu certo porque me levou onde eu tinha que levar para conhecer o CrossFit. E quando eu conheci o CrossFit, eu vi um monte de gente fazendo coisa de qualquer jeito, acelerada, com pressa e tal. Eu falei, essa galera toda vai se machucar. Isso começou a me, de alguma forma, deixar intrigado, né? De alguma forma eu falava, meu Deus, mas que coisa. E eu falei, não é possível, alguém tem que falar pra esses caras que eles estão mandando mal. Aí eu me inscrevi pro curso só pra falar pros caras que eles estavam mandando mal. Meu objetivo pra chegar lá era basicamente esse. Claro, num bom humor, né? E eu achava que eu tava indo fazer um curso de CrossFit, mas na verdade eu tava indo fazer um curso de um box, que tava dando uma introdução ao CrossFit, que é um negócio que não é oficial da CrossFit, né? Eu cheguei lá, de fato a pessoa não estava assim tão preparada para dar o curso, então tinha muitas lacunas na apresentação do material e ficou muito questionável. A gente fez perguntas, a pessoa não sabia responder e de fato eu achei, mano, isso aqui não é tão treta assim, ou tão forte, não é tão sólido, isso aí de fato ainda não confio, não ganhou minha confiança. Mas, no mesmo curso que eu fiz, o cara me convidou para estagiar lá. No final do curso, ele falou, mano, você gostaria de ficar aqui com a gente está planejando expandir e tal. Eu falei, bom, tô fazendo nada, né? Tava de bobeira mais ou menos na vida, assim, não é que eu tava fazendo nada, mas aceitei. Então me mudei de cidade assim e comecei a trabalhar num box. Comecei treinando com o Fer e com a Mari na CrossFit Campinas. Obrigado, Fer, obrigado, Mari, e obrigado, Fábio, pela oportunidade. De lá eu vi algumas coisas legais, fui me ambientando com os movimentos e tal. E descobri que, como eu falava inglês, eu tive acesso a um material mais específico do CrossFit e tive vontade de pesquisar mais.
acabei indo fazer meu Level 1 nos Estados Unidos e da mesma forma que no curso que eu fiz no Brasil, ao final do Level 1 nos Estados Unidos eu estava agradecendo os professores e me convidaram para ser tradutor no Brasil. Eu até tenho um diário que eu escrevi dessa minha viagem para os Estados Unidos, que é muito massa. E conta o momento que eu recebi o convite e tal, pro tradutor. Nossa, foi uma emoção muito louca. E dali em diante eu entrei no CrossFit e meu desenvolvimento foi bem intenso, né? Eu entrei de cabeça e comecei a servir a minha vida ao CrossFit porque eu percebi na empresa e na mensagem uma intenção correta, uma intenção nobre, uma causa nobre e uma forma correta de se fazer. Que no Brasil é tão difícil você confiar, né? Numa empresa, no governo, até nas pessoas é difícil você confiar. E na CrossFit eu construí uma confiança e sigo construindo cada vez mais na empresa. Me entreguei de corpo e alma e comecei a ver muitos resultados, me desenvolvi muito, passei por várias cidades, encontrei várias pessoas. Hoje em dia eu sou treinador de nível 3, né, da CrossFit, fui pioneiro aí na audácia de fazer a prova e deu certo, como sempre, tudo dá certo na vida. E trabalho nos cursos de Level 1 Level 2 e estamos aí agora desenvolvendo o meu comprometimento, meu compromisso é com a classe de profissionais de educação física do Brasil. Eu não estou mais comprometido com um box, em fazer um box dar certo. Eu estou comprometido que a nossa classe perceba que a gente pode ser muito mais. E a partir do momento que a gente percebe que a gente pode ser, vamos ver quem quer ser. Vem, vamos dar suporte para quem quer ser muito mais. E aí estamos nessa aqui, da Mentoria Flow, que é um programa online que eu tenho de 12 semanas para profissionais de educação física. É um programa de desenvolvimento pessoal aplicado a treinadores de CrossFit, é muito legal. A gente já teve 3 temporadas, né? E vai ter uma 4ª agora em agosto. E a gente fez um programa de imersão, que é onde a gente faz tipo um camp, e a gente reúne essas pessoas e a gente vive esses valores na mentoria na prática, que é para você se dispor a fazer algo diferente, você tem que acreditar que é possível. A gente mostra, olha, é possível. Por 7 dias é possível. Veja, tem o Brothers aqui no Brasil inteiro fazendo, é possível, você não está sozinho. E aí estamos nessa caminhada e chegamos até aqui. Yes! Quantos minutos será que gastamos falando? Mas, muito louco isso, né? Agora eu vou falar a minha linha do tempo. Ah, claro, vamos lá, eu quero saber, eu nem conheço. Cara, é muito doido isso, que às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. Mas eu trabalhava numa academia como personal, antes de conhecer o CrossFit. E eu sempre conversava com alguns alunos e alguns profissionais amigos, falando, cara, eu tenho um sonho de ter um centro de treinamento onde as pessoas, elas, independente dos objetivos, elas treinem junto. Pode crer. Isso é 2000 quanto? Cara, isso é... Antes de eu conhecer o CrossFit, eu conheci o CrossFit em 2011. Isso é 2008, 2009, nunca tinha ouvido falar. E aí, por quê? Na academia convencional, quando eu trabalhava, se você quer aumentar a massa muscular ou ganhar força, vai pra musculação. Se quer desenvolver o condicionamento cardiometabólico, você vai para uma aula de spinning ou vai correr. Se quer melhorar a flexibilidade, você vai para uma aula. E as pessoas, elas ficam totalmente isoladas, né? Todo mundo precisa de tudo e o que muda é a proporção disso. E aí eu tinha essa ideia. E aí um dia eu fui para melhorar as minhas ferramentas como personal trainer, fui fazer um curso de kettlebell. Aí no curso um cara falou, teve um brasileiro que trouxe um sistema de treinamento muito doido pra cá, que não tem aparelho, que chama CrossFit, e era o Joel, né? E aí falei, cara, que doido, né? Aí cheguei em casa, fui pesquisar e achei, e aí fui lá, cara e coragem, troquei ideia com o Joel. O Joel abriu as portas pra mim, foi o meu primeiro contato com o CrossFit. Obrigado, Joel, assim como vários, abriu as portas. E aí conheci o CrossFit, comecei a treinar lá. E pela distância, era o único box que tinha no Brasil. E pela distância, eu morava muito longe, aí teve um tempo que eu tive que parar de ir. E aí eu fiquei seguindo o crossfit.com, fazendo os treinos onde eu trabalhava. E eu fui expulso de uma academia. Opa! Yes. Fui expulso de uma academia porque eu fazia alguns treinos não convencionais e geralmente o que é novo assusta, né? E aí a galera me convidou a me retirar dessa academia e beleza. E aí eu continuei treinando em parque e tudo mais. E aí eu conheci o Rodrigo Rocha e o Tarso da CrossFit Moema. Sim. A gente conversou, me receberam super bem, comecei a treinar lá como aluno. E aí fiz todas as minhas certificações do CrossFit, fiz curso de remo, fiz o primeiro ginástico, fiz 3 vezes os ginásticos. Olha! Fiz o ginástico, fiz o Competitors, fiz Level 1, fiz Level 2. Aí trabalhei como treinador lá na Moema um bom tempo. E aí eu recebi o convite de alguns alunos pra gente abrir a Borne, que
a filosofia da Born é justamente melhorar a saúde, a qualidade de vida, trazer um senso de casa fora de casa para as pessoas e contribuir para a melhora da pessoa de uma maneira holística, entende? E a gente abriu com esse objetivo. E aí eu entendo, isso é uma coisa que eu acredito, e aí muitos treinadores às vezes eles não concordam comigo, mas qualidade técnica não é diferencial. O mínimo que você tem que ser é foda. Ou vai fazer outra coisa. É o bare minimum, né? Exato. Eu trabalho com esse pensamento, Vitão. Acho que se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho que ser o melhor que eu puder naquilo. Não dá pra mediocridade, não é uma coisa que eu aceito. Então você não precisa estar perfeito, mas você tem que estar buscando se melhorar em todas as áreas do seu trabalho, né? Se contentar que você não é perfeito, aceitar que você não é perfeito, mas sempre buscar ser melhor. Claro, sim. Eu falo que você melhorar 1% todo dia, no final do ano, você melhorou 365%. Entende? Aí eu comecei a estudar, a mergulhar no CrossFit. Eu tenho especialização em biomecânica e nutrição esportiva. Então, muitos do olhar que eu tenho para o CrossFit, eu trago da biomecânica. Então, eu consigo criar um processo de progressão, de adaptação de uma maneira muito fácil. Isso facilitou a minha introdução como treinador. E aí eu comecei a querer estudar os degraus do CrossFit, né? Então eu fui estudar um pouco sobre nutrição, tenho um pós em nutrição esportiva, eu fui estudar sobre o Whole Turning, o Ozone Diet, e o que eu entendi é que não falta conhecimento sobre nutrição, falta educação nutricional, que é um pouco do que a gente estava conversando antes. Que a pessoa, ela pode ter um conhecimento, mas se ela não souber como pôr em prática, não adianta nada. E aí, fui estudar fui subindo a pirâmide, né? Fui estudar sobre condicionamento metabólico, e aí acabei de fazer o Post-Method, que recomendo muito, curso muito foda sobre a vida, não só sobre movimento. O Dr. Romanov é um gênio, cara. E fiz uma especialização em levantamento de peso, fui pra China estudar. Ah, pode crer. E eu sou staff do CrossFit Gymnastics aqui no Brasil, eu e a Paula, minha esposa. E aí aqui na Born, cara, o meu objetivo não é buscar outro crossfitter, eu quero transformar novos crossfitters. Sim. 56% da população brasileira ainda é sedentária, sabe? Acho que tá chegando em 60 já. Então hoje em dia eu dou palestra no mundo corporativo, em empresas, porque eu vou no lugar que as pessoas, por preconceitos, jamais entrariam no box. Então eu vou falar com esse tipo de pessoa. E aí eu vou explicar para ela o que é CrossFit de uma maneira que ela vai entender e não vai julgar sem conhecer. Porque muita gente usa isso como muleta hoje. Sim. A pessoa, ela fala o que outros estão falando porque ela tem medo de ir até um box conhecer, por vários motivos. E também, paralelo a isso, eu entendi que, assim, nós, profissionais de educação física, o CrossFit trouxe muitas coisas boas pra gente, só que a gente tem que olhar sempre para trás e ver o que está faltando pra gente. Então, o CrossFit deu a possibilidade para muitos profissionais de educação física se tornarem empresários. Sim. Só que você precisa se preparar para ser empresário. Sim. E ser empresário e ser profissional de educação física são coisas completamente diferentes. Para você ser um bom empresário, tudo que você não precisa ter é conhecimento técnico. Entendeu? E aí o que acontece? A mesma coisa, para você ser um bom treinador, você não precisa ter todas as habilidades e os skills de um empresário. E é onde que eu comecei a ver esse problema, Vitão. O problema é que o treinador, ele vira empresário, treinador, head coach, então são muitas coisas para ele dar conta. Às vezes o nível de skills dele não é tão desenvolvido e ele fica numa pressão para manter e crescer a quantidade de alunos e a receita do box. E às vezes entra numa coisa muito perigosa, que é aceitar qualquer cliente, fazer de qualquer jeito para não perder o aluno. E aí qual que é o problema disso? O problema é que se cria uma cultura de que o CrossFit é isso. Na verdade não é. Então se tem um box trabalhando certinho, pregando a filosofia, cuidando das pessoas. E existem vários no Brasil? Existem vários. E algum outro box que às vezes por medo, não é por mal, por medo, o cara permite que o aluno faça qualquer coisa. Também existem vários. Também existem vários. Você cria um desentendimento. O que é certo?
E às vezes o aluno vai treinar no box que permite ele fazer qualquer coisa, mesmo ele não estando preparado, e acha que quem está cuidando dele é que está errado, que está brecando o desenvolvimento. E a gente está falando aqui sobre o que é certo, mas no fundo o que é certo, cada um pode dizer para si o que é certo. A única pessoa que pode dizer, cada um, né? O Coach Glassman, sobre isso, ele tem um pensamento, ele, né, escreve sobre a lei do mercado livre, que o mercado livre recompensa a excelência. Então, para todas as pessoas que estão fazendo um negócio de CrossFit em busca do dinheiro, vai ser muito difícil, porque você começa a ver as pessoas como número,